Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Vamos iniciar esse momento de evangelho, prece e radiação com agradecimentos. Senhor Jesus, te agradecemos por esse momento de paz, de fraternidade e de união. Obrigada pelo cuidado com a doutrina libertadora e com cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que nós temos de adquirir conhecimento e também de praticar o bem. Queremos aproveitar esse momento de evangelho, de prece e radiação e pedir pelos nossos governantes, líderes religiosos e por nossos irmãos que estão enfermos, aos que trabalham na área da saúde e pelos que passam por crises financeiras. Que a tua sabedoria divina possa guiá-los em conhecimento, discernimento, proteção e providência. Aos que fazem a segurança pública e privada, aos nossos irmãos motoristas de ônibus, de aplicativo, aos nossos irmãos que estão em situação de rua, aos que fazem a limpeza das instituições e aos nossos irmãos coveiros, que a tua luz os envolva, protegendo-os, confortando-os, dando-lhes o auxílio necessário para continuarem seus trabalhos e também suprindo suas necessidades físicas e espirituais. Pedimos pelas famílias do Brasil e pela sociedade brasileira como um todo, que a elas seja dado muita paz, união, que as pessoas possam ser mais tolerantes umas com as outras, respeitando os seus direitos, assim como os seus deveres. Que a tua misericórdia divina ela envolva os nossos irmãos desencarnados, em especial os suicidas, para que sintam-se acolhidos no plano espiritual. E que assim seja. Pedimos agora a sabedoria divina para nos iluminar na reflexão que faremos de mais um evangelho. Na busca da mensagem de hoje, lembrei de uma frase que escutei em um dia como esse, num período já de isolamento, e nesse formato de evangelho virtual. A frase diz: feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma e nem a miséria do corpo. E em seguida eu fiquei me perguntando, por que não falar de amor? Imediatamente eu fui intuída com a resposta. Nós sempre falamos de amor. Do amor divino em nós, do nosso amor pelos outros. E aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, faz a complementação dessa resposta, logo também de imediato, mostrando-me o capítulo 12, que trata do amor pelos nossos inimigos, especificamente na questão que nos orienta a pagar o mal com o bem. Vejamos a leitura. Item 1. Aprendeste que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros?
Não fazem outro tanto os pagãos? Mateus capítulo 5, versículos 43 a 47. Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. O item 2 diz o seguinte: se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para auferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Lucas capítulo 6, versículos de 32 a 36. Os ensinamentos de Jesus, retratados pelos evangelistas Mateus e Lucas, eles nos mostram que o amor é a base de tudo. Ele é o princípio da caridade, ou seja, nossa prática do bem ela está fundamentada no amor. E toda vez que nós praticamos a caridade sincera, nós estamos avançando na superação do egoísmo e do orgulho que ainda existe em nós. Daí a ideia de amar os inimigos, ela soa como a aplicação sublime dessa máxima. Mas aí vem a pergunta: como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Como é que nós podemos fazer o bem àquelas pessoas que não gostam de nós, né? que nos odeiam? E mais ainda, como é que nós podemos orar por todas aquelas pessoas que nos perseguem, que vivem falando mal de nós, que nos caluniam? Difícil ainda, não é mesmo? Mas Jesus, ele com toda a sua sabedoria divina, ele fala sobre isso. Que nós, na condição em que nós estamos, ainda não conseguimos desenvolver a mesma ternura que temos por pessoas queridas, pessoas com quem nós nos relacionamos bem. Esse sentimento ele não pode ser o mesmo para as pessoas com as quais nós temos conflitos. E não tem nem como, porque nós não desenvolvemos confiança. Nós sabemos que na primeira oportunidade essa pessoa pode nos prejudicar novamente, né? Ou fazer o mal conosco. Então Jesus sabia que o coração ele não bate no mesmo compasso quando se refere a sentimentos por uns e por outros. Mas aí a gente retorna à pergunta: então, como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Eu acredito que para responder essa pergunta nós precisamos pensar primeiramente naquelas situações em que nós ficamos com raiva, que nós ficamos chateados com alguém ou com alguma coisa. E aí também não é difícil perceber que quem primeiro se prejudica somos nós, porque nós geramos a raiva, nós produzimos a chateação, o sentimento ruim. E nós somos envolvidos por uma corrente fluídica que nos causa mal. Corrente esta produzida por nós mesmos. E uma situação semelhante, ela ocorre quando nós temos pensamentos de benevolência. Nós somos envolvidos por eflúvios agradáveis, também produzidos por nós mesmos e que nos causam bem-estar. Então, analisando sob esse ponto de vista,
nós não podemos distinguir os sentimentos por uns e por outros, porque as consequências elas serão boas e ruins para nós, dependendo do que nós vamos sentir. E um outro ponto que nós precisamos considerar é que, embora alguém não goste de nós, né, que não viva nos caluniando, nós precisamos desenvolver o sentimento de perdão, desejar o bem para essa pessoa, para que ela fique bem, desejar sucesso e até pensar na possibilidade de reconciliação. Isso realmente é tudo muito difícil. Você pode estar se perguntando agora, né, e se questionando. Mas é Jesus quem nos diz: amai os vossos inimigos. Bom, para as pessoas que realmente não conhecem ou não acreditam no amor, isso chega a ser uma grande piada. Mas para nós não. Amar alguém que nos deseja o mal, nós como conhecedores da verdade, acreditando nas promessas do Cristo e buscando sempre viver de acordo com os seus ensinamentos, nós sabemos que nós temos uma história no passado e que nós podemos construir uma nova história no futuro. E que o presente, ele é apenas um ponto que conecta essas duas dimensões. Nós sabemos também que situações em que o mal predomina em nossa vida são provas que nós devemos suportar. E toda vez que nós pensamos no amor e na caridade, quando estamos envolvidos nessas situações, essas vicissitudes elas se tornam menos amargas. Então, lamentar, reclamar, se revoltar, não é a orientação dada por Jesus nem pelos seus ensinamentos. Ele nos orienta a agradecer as experiências ruins, porque toda vez que nós geramos um sentimento de gratidão, nós vamos tornando tudo mais leve. E aí a gente não percebe, mas a gente vai favorecendo o perdão em nossos corações. Sem contar que, além disso, a nossa fé vai sendo fortalecida. A nossa paciência e a nossa resignação vão sendo trabalhadas. E aí, gradativamente, nós vamos sendo blindados por esses sentimentos. E aí o mal, ele passa a nos atingir bem menos. E depois, bem menos ainda. E aí ele vai diminuindo cada vez mais a sua força. É por isso que nós precisamos entender que não é o ódio, não é a vingança, não é pagar o mal com o mal que nos tornam superiores. Mas é termos na alma um sentimento muito maior, muito mais nobre, muito mais generoso, que é pagando sempre com o bem, orando e amando os que nos perseguem. Muita paz para todos nós. E para finalizar esse momento tão sublime, pedimos aos amigos espirituais que fluidifiquem as águas de nossas casas, nos favorecendo com energias salutares para o nosso corpo, físico e espiritual. E que assim seja. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e a faz de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu.
és o oleiro, vaso sou eu. Quebra-me, transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e a faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor, sou teu. Tu és o oleiro, vaso sou eu. Quebra-me, transforma, até que enfim tua vontade se cumpra em mim. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e a faz de novo. Eu quero ser, eu quero